meus queridos, quero muito poder esbarrar com vocês lá, caso vocês venham a estudar no campus de Florianópolis. Eu moro a 5 minutos da UFSC e volta e meia a gente vai se esbarrar lá, se Deus quiser. Olha só, questão de 2013, questão 25, fala o seguinte: as máquinas a vapor foram um dos motores da Revolução Industrial que se iniciou na Inglaterra no século XVIII e que produziu impactos profundos em nível mundial nos meios produtivos, na economia e no modo de vida da sociedade. O estudo dessas máquinas em particular, o seu rendimento, sua sustentação, a fórmula da segunda lei termodinâmica, enunciada por diversos cientistas, de forma praticamente equivalentes no século XIX. Então vou ler a última frase, de novo. Os estudos dessas máquinas, em particular o seu rendimento, deu sustentação à formulação da segunda lei termodinâmica, enunciada por diversos cientistas de formas praticamente equivalentes no século XIX. Então, tu vê, né? Foi só no século XIX que conseguiram explicar e enunciar a segunda lei termodinâmica. Com base na segunda lei termodinâmica, assinale as proporções corretas. Não vou revisar por enquanto, vou fazer cru, depois a gente revisa o que é essa segunda lei. 01. A maioria dos processos naturais é reversível. E aí, será que a maioria dos processos naturais é reversível? O que vocês acham? Não, né? A maioria dos processos naturais não é reversível. A maioria dos processos naturais ocorre numa direção específica, no aumento da entropia, no aumento da desordem energética. Um copo quebra, mas o copo nunca volta a ser o que era. São raras as reações, né, que ocorrem num sentido e no outro sempre. A maioria dos fenômenos ocorre geralmente num sentido só. Então a maioria dos fenômenos naturais é irreversível. A segunda termodinâmica só ajudaria nessa compreensão se o aluno lembra que todos os fenômenos ocorrem com aumento de entropia. Aí ele perceberia, não, se um fenômeno ocorre com aumento de entropia sempre, se a entropia aumentou no sentido, ela iria diminuir no outro sentido. Então, voltar não é, né, reverter não é uma coisa que é comum de acontecer. Então, perigoso esse item, cara, bem perigoso. Tem que manjar da segunda lei termodinâmica do ponto de vista da entropia, para não titubear nessa questão. 02. A energia tende a se transformar em formas menos úteis para gerar trabalho. Entropia mede o grau de desordem energética do sistema. Como a desordem tende a aumentar, e é mais difícil aproveitar a energia desorganizada. Então, de fato, a energia tende a se transformar em formas menos úteis para gerar trabalho. É o mesmo que dizer que a energia tende a se desorganizar. Putz, que delicado isso. Falou a verdade com palavras que a gente geralmente não usa para traduzir a segunda lei termodinâmica. As máquinas térmicas que operam no ciclo de Carnot podem obter rendimento de 100%. Jamais! Segunda lei termodinâmica, uma das maneiras de expressá-la é isso. Jamais uma máquina térmica terá rendimento de 100%, mesmo a máquina ideal de Carnot. A expressão morte do calor do universo, a expressão, entre aspas, morte do calor do universo, refere-se a um suposto estado em que as reservas de carvão, de gás e de petróleo teriam se esgotado. Não dá, né? Não tem como não rir aqui. A gente sabe que a energia tende a ir para um estado mais desorganizado. A entropia aumenta. Quer dizer que mesmo, é uma fala minha salarial, mesmo que uma raça tivesse atingido a evolução tecnológica máxima, vai chegar uma hora que não pode existir nada vivo no universo, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Estrelas não poderão mais brilhar, porque a energia do universo vai estar tão desorganizada que nada mais pode aproveitar a energia. Como é que vai ser o final do universo então? Gás fino e frio espalhado por todo o universo. Daqui a muitos e muitos e muitos bilhões de anos. A termodinâmica acredita, né, as leis da termodinâmica nos inclinam a acreditar de que é assim que o universo vai acabar, que já está definido matematicamente como é que o universo acaba. E é isso que seria a morte do calor. Quando a entropia do universo fosse tão absurda, que não tem mais como aproveitar essa energia que está super desorganizada, de gás frio espalhado por todo o universo. Não existe mais diferença de temperatura. Não existe mais uma região mais organizada e outra menos organizada para a gente poder aproveitar e fazer a energia se desorganizar e aproveitar o trabalho dessa energia, né, e transformar parte dessa energia em trabalho útil. Então é isso que é a morte do calor do universo. E não uma reserva de petróleo. Meu Deus, a lei de entropia, né, não
nossa preocupação não é com a Terra. A Terra a gente sabe que a gente vai destruir ela mais tarde ou menos tarde, né? Claro que a gente tem que aproveitar os recursos naturais de forma paulatina, até que a gente garanta escapar para outro planeta. Antes disso, a gente está cavando a nossa própria cova. E não é isso que a segunda termodinâmica chama de morte do calor do universo. Ele delirou totalmente nesta observação. Calor não transita naturalmente dos corpos com temperatura menor para os corpos com temperatura maior. O calor não transita naturalmente dos corpos com temperatura menor. Naturalmente ele vai do corpo de menor temperatura para o corpo de menor temperatura. É uma afirmação correta. Minha preocupação é, será que isso está incluso na segunda lei da termodinâmica? Acho que sim, né? Porque a energia tende a fluir de uma forma mais organizada para uma forma menos desorganizada. Então, o calor flui da região mais quente para a região mais fria, tentando desorganizar a região fria. A desordem tenta ir da região de maior desordem para a região de menor desordem, desorganizando a fonte fria. Então, tudo bem. Dá para incluir a fluidez do calor, dá para entender que o calor vai da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, como uma tendência à desordem. Tudo bem. Então, dá para incluir esta análise na segunda termodinâmica. Perigoso seria isso, o aluno perceber que isso é verdadeiro, mas não perceber que isso está relacionado com a segunda termodinâmica. Cara, tu vê como é filosófica a prova da UFSC. Tu vê, eu devaneava sobre a entropia quando eu dou aula de termodinâmica, né? Por isso, porque eu estou acostumado já, todo ano os caras viajar na ideia de entropia. 32. O princípio de funcionamento de uma geladeira viola a segunda lei da termodinâmica. Como eles gostam dessa ideia? Só porque o coeficiente de performance dá maior que 1. Aí tenta confundir o aluno. Ah, é mesmo, né? A geladeira dava coeficiente de performance 2. Não viaja. O fato de o coeficiente de performance de uma geladeira dar maior que 1 não tem nada a ver com ela violar a ideia de rendimento, nem nada. Então, só que faltava, né? O cara tem a geladeira em casa, aí a geladeira viola a lei termodinâmica. Então, que termodinâmica é essa? Lixo que não consegue explicar o funcionamento de uma geladeira. Vamos rasgar essa termodinâmica e vamos fabricar outra. Pensar em outra termodinâmica. Não, a nossa termodinâmica mostra como é que as geladeiras funcionam. Sim, sem problema. Letra 64. A entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar. A natureza flui para uma região, para uma situação de maior desordem energética. E qual é a grandeza física que mede esse grau de desordem energética? Entropia. Tudo nesta vida ocorre com aumento de entropia. É uma maneira nobre de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Sistema fechado significa que não tem influência externa. Por que é importante isso estar claro? Porque se eu digo que assim, o sistema é aberto, eu posso mexer naquele sistema. Eu posso pegar uma máquina térmica chamada refrigerador, tirar calor deste sistema, que agora não é fechado, a custas de trabalho. E jogar esse calor que eu retirei, que nós vamos chamar calor da fonte fria, né, para fora do sistema. Assim eu vou estar diminuindo a entropia desse sistema. Só porque eu estou esfriando o sistema através de uma máquina. Sistema fechado quer dizer o seguinte, ninguém mete o bedelho ali. Opa, nesse caso, qualquer coisa que aconteça aqui dentro vai aumentar a entropia. Porque é assim que a natureza flui. Parece que Deus, ao criar o universo, selecionou a grandeza física que ditará para onde o tempo flui é a entropia. Tudo nesta vida ocorrerá com aumento de entropia. E aí, aparentemente, no Big Bang ele colocou o universo num estado bem organizado e o universo está se desorganizando lentamente com o passar dos bilhões e bilhões de anos. E um dia, aparentemente, nem estrelas mais brilharão. Será muito triste o fim. Há de ocorrer um novo evento cataclísmico organizando mais uma vez a energia do universo, né? E aí a gente pode ver mais outras vidas, e mais vidas, seria tão legal. Questão, cara, olha como a UFSC é filosófica. Meu Deus. Questão, deu quanto aqui? 80, 92. 6, 7, 8, então eu errei alguma coisa. 82, né? Tem que conferir o gabarito, tá, gente? Tu tem o gabarito? Tem que estar atrás. Tá no final? É. Tá. Você tá bem no final.
feito essas provas todas 1 trilhão de vezes. Se a gente às vezes se distrai, pode dar problema, sabe? Então não custa a gente tentar dar uma confirmada nesse gabarito. Se tiver dado problema em algum item, olhar esse item com carinho. Não é que eu vá voltar atrás, né? De repente eu volto, às vezes eu não volto. A fórmula da segunda termodinâmica, na verdade, é a fórmula do rendimento. A gente diz o seguinte, ó, o rendimento de uma máquina térmica é o trabalho realizado dividido pelo calor investido na máquina. A segunda lei termodinâmica, matematicamente, ela é escrita assim, ó, rendimento menor que 1. Essa é a expressão matemática dela. Então, o trabalho que uma máquina realiza, dividido pelo calor que ela recebeu, tem que ser um número menor que 1. Tu vê, ó, podemos dizer que a segunda lei termodinâmica diz que, se o cara escreve isso, né, muita gente, mas eu não lembro de ter visto isso, eu também não lembro de ter enunciado isso. Ou, está dividindo, passa... Qual uma maneira de enunciar a segunda lei? O W, o trabalho realizado pelo motor, é menor que o calor recebido da fonte quente. Então é a expressão matemática da segunda lei termodinâmica. Vamos aproveitar o embalo e vamos fazer a questãozinha de ótica, que tinha logo depois dessa de termodinâmica. Vamos ver se eles continuam filosóficos. Se a UFSC continua exigindo que o aluno pense muito mais do que calcule. Essa é uma tendência que tem acontecido na UFSC, sabe? Vai ter questãozinha para tu fazer conta, mas a maioria delas tu vai usar a fórmula às vezes para raciocinar, não necessariamente para calcular.